Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar um trechinho de uma aula minha lá do IBK Cursos, no qual eu iniciei o estudo de algumas obras, de alguns livros da educação infantil, tá? Para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos, o YouTube sempre te notificar. Além disso, se você está se preparando, claro, para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, eu indico aqui o curso IBK, que é um curso online, no qual eu também sou professora, né, faço parte do time do IBK. São aulas online, na plataforma Hotmart, valor R$ 400. Você pode dividir em 12 vezes, está abrangendo todo o conteúdo do edital, inclusive para quem passar na prova prática, terá a parte da prova prática, tá? Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo e também na descrição desse vídeo o link do Hotmart para vocês adquirirem o curso, tá? Também o IBK tem a apostila de 500 questões, né? Só com questões de legislação, embasadas na bibliografia tanto do PEIF quanto do professor fundamental 2 e médio. Valor promocional R$ 40, tá? Vai ficar também no comentário fixo na descrição do vídeo o link lá da Hotmart para compra. E também, é claro, tem as minhas apostilas, que a maioria aqui já conhece, né? O valor de cada uma R$ 20. Vai ficar também no comentário fixo do vídeo, o meu telefone e o WhatsApp para contar para a compra das minhas apostilas. E também o grupo do WhatsApp para compras e o grupo do Telegram para estudos, certo? Agora vamos lá para a tela, que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre 4 livros muito importantes nessa bibliografia que tratam da educação infantil. O primeiro deles é Projetos na Educação Infantil, né, da Maria Carmen Barbosa. O segundo é Documentação Pedagógica, Teoria e Prática, também da Maria Carmen Barbosa, da Ana Lúcia Goulart e Sueli Amaral Melo. O terceiro, das argentinas Alejandras, Construção e Construtividade. E o último, da Gestão na Educação Infantil, da Maria Aparecida Monção. Vamos lá para a tela, pessoal? Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar mais uma etapa da educação infantil, no qual eu vou introduzir com vocês os primeiros autores que a gente vai começar a estudar referente à educação infantil. Essa aula é introdutória, que eu vou apresentar os 4 primeiros livros que a gente vai estudar, e depois nas próximas aulas será destrinchando cada um deles, certo? Daí os 4 livros que a gente vai começar a estudar a parte da educação infantil, que os autores, né, as obras estão sendo cobradas no módulo 3. O primeiro será o livro da Maria Carmen Silveira Barbosa, da Maria da Graça de Souza Hall, Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Esse livro é um livro que está na bibliografia do currículo da cidade. Ele caiu no último concurso de PEIF lá de 2014. Esse livro também é referência aos documentos institucionais da prefeitura que a gente já estudamos aqui, como, por exemplo, o currículo integral da infância paulistana. Então, esse livro ele já está sendo alicerce, embasado na política de educação infantil paulistana já há muito tempo. Não veio a partir do currículo da cidade, já veio muito antes. E as autoras, né, principalmente a Maria Carmen Silveira Barbosa, ela, por muitos anos, trabalhou como orientadora de formação dentro da própria SME. Então, não só esse livro, outros livros dela e artigos são referências em várias documentações da Prefeitura de São Paulo, tá? Outro livro aqui que a gente vai estudar e é muito importante é outro livro também da Maria Carmen Barbosa, porém ela escreveu em parceria com a Ana Lúcia Goulart de Faria e com a Sueli Amaral de Melo. Essas outras 2 autoras que eu citei também já trabalharam informações para a SME, elas fazem consultoria até hoje, inclusive, de formação. E esse livro ele vai tratar da documentação pedagógica, teoria e prática, de como funciona a documentação pedagógica na educação infantil. A parte da observação, do registro e da avaliação. E dos projetos
pedagógico na educação infantil, né, vai tratar que é uma metodologia, uma forma de trabalho na educação infantil e também está muito embasado nos estudos da abordagem Reggio Emília. O terceiro livro será o livro das irmãs argentinas Alejandra, que é a construção e construtividade. Aqui a gente vai tratar mais da questão da materialidade na educação infantil, né? Porque nos projetos lá da Maria Carmen Barbosa e na própria abordagem Reggio Emília, a gente vai ver que o professor, ele, na verdade, o que ele vai planejar é o tempo e os espaços materiais. E nessa parte dos materiais é que as Alejandras vão tratar aqui, principalmente na questão de vamos substituir os brinquedos tradicionais e trazer materiais não estruturados e a questão dos territórios das crianças estarem construindo o seu próprio conhecimento. Então, não vou dar mais aí coisas dadas, e sim vou oportunizar que elas criem o seu conhecimento, construam a sua criatividade. E o quarto livro que a gente vai estar estudando será o Gestão da Educação Infantil, Cenários do Cotidiano, na Maria Aparecida Guedes Monção. Esse livro é um livro recente, foi lançado em 2021, tá? Esse livro foi a partir da tese de doutorado da professora Maria Aparecida, inclusive o trabalho de campo dela foi em escolas municipais da Prefeitura de São Paulo. E aqui ela vai tratar da questão da gestão, mas a questão da gestão fazer o meio campo entre a aproximação da família com a escola, que muitas vezes não acontece de maneira efetiva na educação infantil, certo? E esse livro também está embasado na abordagem Reggio Emília, porque em Reggio Emília fala que a família tem que ser envolvida, a família também é protagonista dentro do processo de aprendizagem dentro do ambiente escolar, o professor, a criança e a família, os três protagonistas, né? Por que eu estou falando tanto na abordagem Reggio Emília? Porque apesar de não ter nenhum livro especificamente tratando da abordagem Reggio Emília, para quem não conhece, Reggio Emília é uma região na Itália que no final da Segunda Guerra Mundial o educador Loris Malaguti reconstruiu as escolas dessa região e passou a praticar uma educação infantil diferente, na qual as crianças participavam, as crianças eram ouvidas, as crianças tinham voz, as crianças eram protagonistas. Foi daí que surgiu essa questão do protagonismo infantil e mudou completamente o conceito de educação infantil e também o trabalho do professor, que era apenas um lugar para cuidar enquanto os pais trabalhavam e realmente, a partir daí se reconheceu que as escolas de educação infantil era um lugar de aprendizagem e desenvolvimento, sim, das crianças. Elas muito pequenas. Não, muito pequenas elas já podem construir o seu conhecimento. E essa abordagem, Reggio Emília, ela embasa toda a política de educação paulistana da nossa cidade. Por isso que todos os documentos institucionais que a gente já estudou aqui, o currículo da cidade e todos os autores estão ligados, de alguma maneira, à abordagem da Reggio Emília. Não é à toa que esses documentos institucionais, o próprio caderno da cidade de educação infantil e esses autores que estão na bibliografia, eles estão tudo interligados na mesma ideia. Por isso, nessa introdução, eu vou falar um pouquinho da abordagem Reggio Emília. Só lembrando que as duas experiências pedagógicas fundamentam a política de educação infantil paulistana. Quando a gente trata de 0 a 3 anos, a creche é a Emily Plicker, e quando a gente fala da pré-escola, creche de 4 a 5 anos, de Loris Malaguti, certo? Outra questão aqui, Loris Malaguti e a abordagem Reggio Emília trata a mudança de concepção que a gente tem da criança e da infância. O que é uma criança, né? É um sujeito próprio, de direito, autônomo, que pensa, que cria, que tem vontade. Não é um mini adulto, não é uma criaturinha que tem que obedecer nossas vontades próprias, né? E a infância é o tempo que esse sujeito, criança, está vivendo na sua vida, a sua fase
etária que tem as suas especificidades. E qual que é a sua especificidade? É a brincadeira. São conceitos construídos socio-historicamente, então não era assim que a gente pensava sobre criança, foi com o passar do tempo, como eu falei para vocês, a partir da abordagem hegeliana lá no fim da Segunda Guerra Mundial na Itália. A forma como as crianças vivem sua infância varia dependendo de alguns contextos, são variáveis. Então a gente fala infância e infâncias, porque cada infância é diferente, vai depender muito do contexto que a criança vive, social, familiar, enfim. Por isso que existe infâncias e as infâncias, porque a infância é a fase do tempo da vida que aquele sujeito vive, já as infâncias é aquele tempo, aquela fase que está vivendo, tem as suas especificidades comuns, como a brincadeira, o lúdico, mas também ela pode ser variável dependendo ali dos contextos que essa criança vive, certo? E o que a gente trata de concepção de criança também é que, por exemplo, na legislação, né, como todo caso da legislação, os documentos da cidade, todos, enfim, o ECA fala que a criança é um sujeito de 0 a 12 anos incompletos. Já em abordagem regimia, trata que a criança como um sujeito, né, forte, capaz, criativo, inventivo, com modos próprios de viver o mundo, construtores de cultura. Então, as crianças, elas vivem na cultura adulta, porém, elas recriam a sua própria cultura. Elas não são sujeitos passivos dentro da sociedade. Então, como Reggio Emília, ela complementa muito mais a questão de falar aqui para a gente o que é a criança. Ela é forte, ela é capaz, ela é criativa, inventiva, e ela tem vários modos de viver essa infância. Outra questão aqui foi a reinvenção, né, da pedagogia da infância, os princípios, né? Considerar a criança como o principal protagonista da ação educativa. Então, o protagonismo aqui não vai ser só do professor, a criança também é protagonista. A indissociabilidade do cuidar, educar e fazer pedagógico. Então, não é uma coisa que se separa, está ali junto. Não se pode separar o educar e o cuidar. Considerar a criança como centro da atenção do projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico, PPP, né, famoso PPP da escola, qual é o objetivo principal? Garantir, né, as aprendizagens das crianças, tá? As crianças são o objetivo do PPP da escola, não é você, as crianças. Considerar a criança como centro da atenção, né, do projeto político-pedagógico, possibilitar à criança o acesso aos bens culturais construídos pela humanidade, considerando-a sujeito de direito, portadora de história e construtora das culturas infantis. Então, a gente não pode trabalhar na educação infantil e ficar só apresentando músicas infantis. Eu vou ficar tocando a música da Galinha Pitadinha. Não. A gente tem que apresentar, por exemplo, outros gêneros musicais das crianças, samba, música clássica, forró, enfim. Elas têm que ter um contato com a cultura historicamente construída pela humanidade, assim também como a gente tem que olhar para dentro do território da escola e ver também qual que é a cultura desse território. Por exemplo, uma cultura, uma comunidade muito forte o rap, muito forte o grafite, falando ali cultura não só de música, mas de das artes plásticas. Por que eu vou ficar fazendo projeto de por exemplo, Tarsila do Amaral, se na comunidade tem um projeto tão bacana de grafite, por que não levar as crianças, né, da escola para ver, vivenciar o grafite, fazer trabalhos, trazer o pessoal do grafite para a escola? Não que a Tarsila do Amaral seja importante, mas a gente também tem que casar ali a cultura historicamente acumulada, mas também com a cultura local. Fazer esse casamento e oportunizar tudo isso às crianças, não ficar só numa coisa só naquela coisa infantilizada, que foi coisa da música da Galinha Pitadinha, da música da infantil, dos desenhos infantis. Tem que mostrar para as crianças o mundo
não só ficar fechado naquele mundo infantil que, na verdade, foi criado pelos adultos. Por exemplo, a Galinha Pintadinha, Mundo de Bita, tudo esses grupos aí infantis foram criados por adultos, para as crianças. Não foi criado com as crianças. Então, o mundo é muito mais que isso, precisa ser mostrado a elas. Outro ponto importante que entre as famílias, né, é conhecer e valorizar a diversidade cultural das crianças e das suas famílias. Então, trazer também a diversidade cultural familiar dentro da educação infantil e é um chamariz, né, que liga a família à escola também. Dar destaque ao brincar, à lucidez, às expressões das crianças na prática pedagógica, de construção de todas as dimensões humanas. Então, essa é a especificidade desse tempo que esse sujeito vive, que é o brincar e a lucidez. Considerar a organização do espaço físico e tempo como um dos elementos fundamentais da construção dessa pedagogia. Então, qual o papel do professor? Planejar os espaços, os tempos e os materiais, ser esse facilitador, certo? Outro ponto aqui importante, continuando aqui os princípios da pedagogia da infância, efetivar propostas que promovam a autonomia, a multiplicidade de experiências. Então, a gente tem que promover a investigação, a autonomia das crianças, possibilitar a integração de diferentes idades entre os agrupamentos ou turmas, daí isso aqui entra até o Vygotsky, né? E a zona de desenvolvimento proximal. Então, com o mais velho, eu vou aprender, e o mais velho, ensinando o mais novo, também vai estar aprendendo a fazer esse movimento, a estar ensinando, né? E até mesmo isso já está forte na prefeitura, já tem, tanto na SEI quanto nas EMEIs, turmas multietárias, tá? Possibilitar a integração de diferentes cidades, né, agrupamentos ou turmas, ter a arte como fundamento na formação as professoras da primeira etapa da educação básica, tanto que nessa bibliografia a gente tem livros que tratam da questão de arte na educação infantil, que é o Ateliê Infantil da Estela Barbieri, que depois futuramente também vai estar aqui no curso, estabelecer parcerias de participação com as famílias, estender o espaço educativo para a rua ou para a cidade. Daí o importante que eu falei aqui daquele exemplo lá do grafite, de se envolver com o território que está dentro da escola, né? Buscar a continuidade educativa da educação infantil na direção do ensino fundamental. Mas não é uma educação infantil para preparar para o ensino fundamental, mas ter essa integração da infância. Então, não tem essa ruptura entre educação infantil e ensino fundamental, que a gente já tratou aqui quando a gente estudou o documento currículo integrador da infância paulistana. O ensino fundamental não deixa de ser criança, não deixa de brincar, não deixa de ter lúdico, certo? E também tem que ficar aqui bem claro o perfil do educador, da educadora, do professor, da professora na educação infantil que a Prefeitura de São Paulo quer de você, tá? Então, o educador da infância deve ter um papel fundamental como observador participativo. Então, você não vai ficar passivo ali só observando e fazer seus registros no caderninho. Você vai participar também. Por exemplo, as crianças te chamam para brincar, você vai brincar. Mas, eu sempre faço isso, por exemplo, na minha prática. Porém, eu não vou intervir com as minhas oposições. Vou me envolver na brincadeira e vou enriquecê-la com intencionalidade para aquela brincadeira enriquecer, ao mesmo tempo eles desenvolverem as aprendizagens deles. Por exemplo, as crianças me chamam, vamos brincar de sorvete. Elas pegam bolinhas coloridas e cores e brincam de sorveteria. Só que elas, a faixa etária que eu trabalho, que é creche, são crianças de 2 anos e meio a 3, elas não têm muito noção do dinheiro, né? Que tudo, por exemplo, sorvete, a gente tem que ter dinheiro para poder ter. Daí eu comecei a envolver na brincadeira o dinheiro. Eu fiz fazer com o dinheiro e comecei a envolver essa questão do dinheiro. Daí eu já estou trabalhando aqui também, não só a função social do dinheiro, né? Que estou se apropriando disso, como também da matemática. Então, aqui eu enriqueci a brincadeira. Ou é diferente de, se eu estar brincando, eu ficar ali só sentado olhando, ou só ali no celular. Ou, eu não quero brincar disso, vou fazer outra coisa, vamos desenhar. Esquece esse negócio de brincar sorveteria.
Então, não é assim, você é um observador participativo e mediador das situações, né? Que intervém para favorecer em cada circunstância os recursos necessários à atividade infantil, de forma a desafiar, promover interações, despertar curiosidade, mediar conflitos, garantir realizações significativas e promover o acesso à cultura, possibilitando que as crianças expressem a cultura infantil. Então, ali na brincadeira, elas vão expressar, inclusive, elas estão se reinventando, elas pegam a bola e cone e elas já estão ressignificando com um objeto que não tem nada a ver, outra coisa que é o sorvete, né? Investir nas reflexões dos educadores enquanto sujeitos na construção de sua competência, destacando e respeitando os seus saberes da experiência, os seus saberes pedagógicos e seus saberes das diversas áreas do conhecimento. Então, a educação infantil, nosso professor como educador não pode ficar apenas na ciência da pedagogia, que é o ato de a pedagogia, né? A gente aprende o como estudar, como acontece as aprendizagens, como a gente ensina. Tem que estar envolvida outras ciências, como sociologia, antropologia, história, arte, matemática, meio ambiente, tecnologia e linguístico. Então, você tem que ter noção de tudo isso, não só a pedagogia. Então, você tem que ser um professor completo. Estou falando assim, você vai fazer um curso de sociologia, um curso de antropologia, você tem que ter, se for na história, não é nada disso. Mas você tem que ter noção de cada um, envolver eles, essas outras ciências, no seu trabalho pedagógico também, tá? Para torná-los profissionais sensíveis, capazes de lidar com as especificidades exigidas para o trabalho com as crianças, né? De 0 a 10 anos. Que é a faixa etária, né, que o PEF vai pegar, né? Lá desde da EMEI, né, 4 anos de idade, até o 5º ano do ensino fundamental. O PEF pode atribuir, né? Para a pequena infância, promover a discussão. Como ser professor sem dar aula? E por que eu trago essa questão? Porque você não vai ser igual no ensino fundamental, que vai ficar na lousa, escrevendo, as crianças copiando, não. Você vai criar oportunidades ali, organizando os tempos, espaços, materiais, e as crianças vão construir as suas aprendizagens no meio do lúdico e da brincadeira. Então, você vai ser esse facilitador, como o exemplo que eu dei da brincadeira da sorveteria. Para muitos vão pensar que isso não é aula, mas é aula sim, porém é na concepção da educação infantil, certo? E um ponto-chave aqui, que vocês têm que entender para levar para a prova, para vocês entenderem bem o que é a pedagogia da infância paulistana, essa reinvenção da pedagogia da infância, que a Prefeitura de São Paulo, né, a Secretaria Municipal de Educação, promove, primeiro, a reinvenção da pedagogia da infância, né, então a mudança da concepção da criança, de um sujeito, criador da sua própria cultura, pulsante, criativo, ativo. Também a reinvenção da prática pedagógica, a reinvenção do meu trabalho como professora, a reinvenção da ação pedagógica, e por meio de como eu vou fazer essa reinvenção da minha ação pedagógica. Através daí entrou a documentação pedagógica, isso não existia. Existia aquelas planilhas de avaliação de desenvolvimento fixas, inflexíveis. Agora não, a gente observa, registra em fotos, vídeos, as próprias vozes das crianças, os trabalhos, e depois a gente vai comunicar elas, né? E outra coisa importante aqui que vai entrar é o planejamento. Então, o planejamento é planejar os projetos, planejar as atividades, mas esse planejamento tem que estar pautado, em primeiro lugar, na vida cotidiana que essas crianças vivem na escola, olhar para o território da escola, para a estrutura das crianças da sua turma e fazer observação e escuta dos interesses das crianças, né? Junto com as minhas intencionalidades, eu fazer o planejamento das propostas, dos projetos. Não trazer projetos prontos, fechados, que eu achei na internet, ou eu usei esse projeto aqui na escola no passado, deu super certo lá, maravilha, todo mundo adorou, vou fazer aqui esse ano também só na escola. Não, não é assim que funciona. O planejamento tem que estar alicerce de duas coisas, vida cotidiana
observação e escuta. Inclusive, anota essa palavra aqui, vida cotidiana, anota, cotidiano. É uma palavra-chave dentro da educação infantil na cidade de São Paulo. A proposta da educação infantil tem que estar acessada à vida cotidiana. E o que é o cotidiano? A vida que a gente vive no dia a dia. Então, por exemplo, o café da manhã lá na EMEI é uma coisa cotidiana, mas já no café da manhã a gente pode fazer várias propostas de aprendizagem, como a criança aprender a se servir sozinha, a levar o prato lá no balcão, por que não o professor escriba, e eu vou fazer um quadro de lousa, qual vai ser o cardápio do dia do café da manhã, as questões sociais, sentar à mesa, de regras, de comportamento, e é uma coisa cotidiana, mas é um monte de coisa que eu estou aprendendo. Então, a vida cotidiana eu também aprendo coisas, certo? Isso fica muito bem claro na Prefeitura de São Paulo. E agora, rapidamente, eu vou falar rapidinho de cada livro, que, é claro, vai ter aulas específicas de cada um e a gente vai destrinchar cada um deles, certo? E o primeiro livro que a gente vai estudar é o da Maria Carmen Silveira Barbosa e da Maria da Graça Souza Ron, que Deus a tenha, que é o Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Então, esse livro ele vai tratar da organização do trabalho pedagógico por meio de projetos, precisa partir de uma situação, de um problema real, de uma interrogação, de uma questão que afete o grupo, tanto do ponto de vista socioemocional quanto conectivo. Aqui que entra a vida cotidiana. As aprendizagens nos projetos acontecem a partir de situações concretas, das interações construídas em um processo contínuo e dinâmico, processo democrático de decisões. Então, aqui a criança vai participar com o seu protagonismo. E os projetos, eles são estruturados, primeiro a gente tem que definir o problema, que a gente quer resolver nesse projeto, mapear os percursos que precisa para desenvolver desse projeto, os tempos, espaços, materiais, coletar as informações para estar fazendo a resolução desse problema. Depois a gente vai sistematizar esse projeto, no meio de pesquisas, investigação, entrevista, propostas de folhear as produções das crianças, coletar mais informações, leituras, e por fim, documentar esse projeto, levar todos esses resultados desse projeto para o mundo, documentar os murais, as paredes da escola, certo? O outro livro que a gente vai estudar, que também é da Maria Carmen Barbosa, em parceria com a Análise Circular e com a Sueli Amaral Melo, que é a Documentação Pedagógica, Teoria e Prática. Então, já no título do livro, a gente já vê bem o que a gente vai estudar aqui, que vai ser a documentação pedagógica. E como a teoria a gente vai ver aqui no livro, o que é a documentação pedagógica, o que é isso, para que serve isso, e a prática, como eu vou botar essa documentação pedagógica em prática. Daí vem a reinvenção do docente da educação infantil, porque aqui eu vou vir com o protagonismo também, porque a partir das minhas observações eu vou fazer essa documentação, não só para ressignificar o trabalho com as crianças, mas o meu próprio trabalho docente, O terceiro livro que a gente vai estudar aqui é o das irmãs Alejandras, das argentinas, a construção e construtividade, materiais naturais e artificiais nos jogos de construção. Nessa obra, como ponto de partida, há uma análise exaustiva do porquê dos jogos de construção e dos propósitos que os espaços de construção têm para oferecer às crianças, considerando-as como linguagem de expressão e de comunicação. Levando em consideração essa linguagem da construção, desenvolvemos, num segundo momento, os 3 temas centrais dessa experiência: o espaço como contexto de aprendizagem, como meio de construir relações, o espaço contextualmente preparado como estratégia de aprendizagem, o espaço construído pelos materiais. Então, aqui as Alejandras, elas vão trazer um conceito de Reggio Emilia, que lá na Itália não se fala, aqui no livro você vai ver a palavra territórios, lá na abordagem Reggio Emilia na Itália a gente fala como textos, mas é a mesma coisa. Então, tanto faz território como textos, é o planejamento dos tempos, dos espaços e dos materiais para as aprendizagens infantis. Então, aqui esse livro vai falar na prática, quais exemplos de materiais estão estruturados,
A gente pode trabalhar com pallet de madeira, pneu, uma série de materiais, funis, peneiras, potes. Então, não ficar preso aos brinquedos tradicionais ou materiais pedagógicos tradicionais para construir as aprendizagens infantis, para construir as nossas propostas. Mas esse livro aqui, muitas pessoas confundem. Eu vou trazer contextos para trazer vivências às crianças. Não, não é você que vai determinar as vivências. Não tem como. Eu vou criar um contexto com rolos e carretéis. Eu não posso prever qual as experiências que vai acontecer ali. Não tem como. Só a partir das relações das crianças com esses materiais e com elas mesmas, e com a minha observação, eu vou ver aí quais as experiências que surgiram a partir dali. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso quando a gente fala de criação de contextos e territórios, certo? E o quarto livro é da Maria Aparecida Guedes, Monção, né, que é a gestão da educação infantil, cenários do cotidiano. Olha aqui a palavra cotidiano entrando mais uma vez. Monção entende a educação infantil como espaço de socialização da criança pequena, direito delas e suas famílias, as famílias entrando aqui, o qual deve ser cometido em uma política pública. A escola de educação infantil nada mais é, fica bem claro, cuido da cidade, que é uma política pública, então ela tem que ser garantida, buscar assim compreender que medida pode ser efetivar uma gestão democrática que possibilite a relação do cuidar e educar entre professores e famílias das crianças. Então aqui vai tratar da questão da relação escola e família, certo? E as próximas aulas aqui, para a gente se encontrar, eu vou falar com vocês de cada um desses livros, certo? Bom, até a próxima aula. Tchau, pessoal!